Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um Olhar no Feminino. Já é comum a aura ser aceite pelas várias ciências, religiões e até muitos agnósticos e suas doutrinas. Todavia, existe ainda muito mistério e especulação à volta deste assunto. No ambiente geral das medicinas tradicionais ou terapias alternativas, é comumente aceito que a nossa aura tem 7 faixas, cada faixa tem uma cor e cada cor está relacionada com a cor energética dos nossos chakras. Na nossa rúbrica mensal de hoje, tentaremos elucidar-vos mais um pouco sobre a aura e os seus mistérios. Está-nos a acompanhar uma vez mais Ângela. Bom dia, Ângela. Bom dia a todos. Estamos então mais uma vez na nossa rúbrica mensal. Isso. Vamos explorar, como eu disse, a aura, mas antes falta-nos aquela explicação que nós aproveitamos sempre no início do programa para explorar um bocadinho e até formar sobre o tarot. Exato. Temos introduzido sempre um bocadinho de conceitos ou de conhecimentos sobre o tarot. O mês passado, portanto no programa passado, não sei se lembram, nós falamos sobre a origem do tarot. Hoje vamos começar, digamos, a falar um pouco mais sobre a forma como ele se divide, como ele se organiza ou como ele pode estar dividido. O tarot é constituído por 78 cartas, é dividido em arcanos maiores e arcanos menores. Os arcanos maiores são 22 cartas e os arcanos menores são 56 cartas. Eu estou-me a rir e vou-lhe dizer porquê. No programa de julho, ao falamos um pouquinho também nisto e eu, por lapso, disse que eram 58 cartas porque o total é que são 78. E pois, agora são 56. Exato, quero corrigir. E quem ouviu, de certeza absoluta, viu que foi um lapso, mas de qualquer das formas, eu depois ouvi o programa e reparei nisso. Então, o tarot é dividido em 2 conjuntos, digamos assim, ou 2 grandes conjuntos, que são os arcanos maiores e os arcanos menores. Há alguma diferença entre os maiores e os menores que seja importante salientar, Ângela? Há uma diferença muito grande, ou seja, substancial. Nós podemos trabalhar apenas só com os arcanos maiores. Os arcanos maiores, eles dão-nos a indicação dos factos mais importantes ou das mudanças mais importantes em nós. Portanto, são os arquétipos, os chamados arquétipos principais. Ao passo que os arcanos menores, eles apenas nos falam de pequenos pormenores da vida. Entretanto, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isto e vai ficar mais explícito, digamos, para as pessoas. Apenas vou falar agora um bocadinho mais dos menores, porque depois não vou voltar a eles. Os arcanos menores são 56 cartas, tal como eu referi há pouco. Não são aquelas cartas que nós vemos no baralho normal? Exato. Era aí que eu queria chegar, exatamente. Ou seja, eles estão divididos nos chamados 4 naipes, que as pessoas, de uma maneira geral, dizem que chamam, não é? 4 naipes, que são as copas, os ouros, os paus e as espadas. Então, as cartas do tarot, os arcanos menores do tarot, neste caso, eles têm, para cada um destes naipes, eles têm cartas numeradas de 1 a 10 e temos ainda as figuras. O rei, a rainha, o valete, que nos jogos tradicionais, não é? Aqui eles depois acabam por assumir uma outra função, digamos assim. Portanto, eles dão uma outra informação, que é mais, digamos, correto dizer desta forma. Estes naipes que no tarot assumem também um significado relacionado com a nossa vida, no sentido das emoções, do trabalho, dos conflitos, que é o caso de espadas, por exemplo. As emoções são as copas. Exato. Os conflitos, as espadas, já disse. Os paus têm muito a ver com as relações de trabalho e os ouros têm muito a ver com dinheiro e com carreira mesmo, com concretização já em termos materiais. E toda esta conjugação possibilita fazer-nos um determinado raciocínio perante uma determinada pergunta, não é? Porque não convém esquecer que é sempre muito bom formularmos antes uma pergunta objetiva ao tarot para que a resposta seja o mais objetiva possível. E então, com os arcanos menores, nós vamos conseguir apenas completar um pouco mais a informação que já conseguimos com os maiores. E por isso é que
há mesmo muita gente que não trabalha, muita gente em termos de, profissionais do tarot, que não trabalham com os arcanos menores, portanto, que apenas trabalham com os maiores, e é possível fazê-lo apenas só com os maiores. E a título particular, ou seja, quando nós já temos algum conhecimento e em casa trabalhamos, a maior parte das vezes também só se trabalha mesmo com as 22 cartas dos arcanos. Maiores. 22 são os maiores, exatamente. Exato, maiores. Depois, aqui no tarot ainda, a Ângela faz referência à divisão por mundos. Exato. Não é? Isto diz respeito ainda aos arcanos maiores? Aos maiores. Uhum. Quando nós, no primeiro programa que eu fiz consigo, em julho, nós falamos um pouquinho na divisão do ter e do ser. Não sei se está recordada, não é? Pronto, em que numa primeira fase eu estou muito focada naquilo que é material, e depois numa segunda fase eu já começo a equacionar coisas como a morte, será que vivemos para além da morte, para onde é que vamos? Não é? E numa terceira fase, ou se nós encararmos o tarot a um terceiro nível, digamos assim, nós já percebemos esta ligação à parte espiritual e a necessidade de a trabalharmos. Ou seja, já percebemos que temos que ter para sobreviver, mas também temos que ser, porque nós viemos essencialmente ser, ou seja, evoluir. Não é? Que é o nosso propósito. Ângela, porque falamos também da intuição. Exato. E lembro-me que foi um dos aspectos que nós abordámos num desses programas. Exato. Que quando estamos com o tarot é necessário trabalharmos a nossa intuição. Sim. Estas cartas maiores, os 22 arcanos maiores, são trabalhados através da nossa intuição, assim como os menores, ou eles já têm uma resposta assim muito objetiva? Não, é a intuição. Por exemplo, quando eu estou a ler o tarot a alguém, eu estou através da minha intuição, e nós vamos falar depois mais à frente com o tema 2, a propósito do tema 2, vamos também falar nisso, é através da minha intuição que eu consigo aceder a uma informação que eu costumo dizer maior, e portanto, aquela carta que está ali à minha frente tem uma determinada energia e tem um determinado significado, mas ela vai muito para além desse significado redutor que nós lhe damos. Então é através da intuição que eu consigo ler, percepcionar a mensagem, não é? Uma mensagem maior que está num plano superior, se é que lhe podemos chamar assim, não é? Neste caso, ao fazermos a divisão do tarot por mundos, e aí vamos dividir o tarot no mundo das coisas materiais, o mundo da intuição. Pois, por isso é que eu estava a questionar. Exato. E o mundo das mutações. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os 22 arcanos estão relacionados com determinadas formas de trabalharmos o nosso dia-a-dia, digamos assim. Então, se eu falar na carta que vai as cartas do tarot são numeradas também, penso que a maior parte das pessoas sabe isto. Se eu falar das cartas que vão do número 1 ao número 7, eu estou a falar do mago, que é o número 1, a papisa, o número 2, a imperatriz, o número 3, o imperador, o número 4, o papa, o número 5, o 6, estamos a falar dos namorados, e o 7 é o carro. Ou seja, estas cartas, elas falam essencialmente das ações do dia-a-dia que têm a ver com o mundo material, que têm a ver com o ter, porque nós também, para sobrevivermos, temos que trabalhar o mundo material, senão não conseguimos sobreviver, não é? Então, para este grupo, ou este primeiro grupo de 7 cartas, nós dizemos que elas falam-nos do nosso dia-a-dia em termos do mundo material, em termos das coisas que nós temos que fazer. Então, nós podemos reduzir isto a três conceitos, em relação a cada uma, para ser mais importante, para ser mais fácil as pessoas perceberem. No caso do mago, nós estamos a falar de possibilidades, quando ele aparece, estamos a falar de possibilidades de acreditar nos talentos e também de estudar, porque é ele que inicia qualquer coisa, certo? Um emprego, um projeto qualquer. Nós depois, mais para a frente, vamos falar mais detalhadamente nestes arcanos. Agora é só para as pessoas perceberem. No caso da papisa, nós estamos a falar muito da intuição, da necessidade de aprender a ter e a desenvolver a intuição. Estamos a falar do crescimento. Repare que estamos no mundo material ainda, não é? Em que as coisas têm que crescer, digamos assim, materialmente. E estamos a falar também de muita sensibilidade. No caso da imperatriz, estamos já a falar da certeza,
Estamos a falar até da multiplicação, já não é um crescimento, já é uma multiplicação. E estamos a falar também de fertilidade. Muitas vezes estas duas cartas, a Papisa e a Empratista, são associadas À gravidez? à gravidez. Por isso é que nos surgiu também aquela pergunta já que no programa anterior de uma... Da Isabel, penso eu. Exato, de uma ouvinte. Depois temos o Imperador. O Imperador já fala de... Repare que eu disse há bocado que o mago iniciava projetos, certo? Depois vem a Papisa e ela intui como é que vai pôr aqueles projetos em prática. Depois vem a Imperatriz e ela já sabe, já tem planos, já direciona, já vai multiplicar aquilo. E a seguir vem o Imperador, que é a carta 4, que é quando nós já temos segurança sobre uma situação. Coisas sustentadas. Exatamente. Portanto, ela implica poder, organização e concretização. Coisas sustentadas, conforme acabou de dizer. Mas no meio disto tudo, e para nós estarmos ligados à nossa intuição, tem que haver sempre, volta e meia, a ligação à fé. Então aparece o Papa a seguir, com a abertura aos ensinamentos, a abertura à fé, porque não adianta só corrermos atrás daquilo que é material. Temos que acreditar, não é? Exato, de vez em quando o tarot chama-nos a atenção, vai-nos chamando a atenção assim aos bocadinhos. Apesar de ainda estarmos no mundo material, se reparar. Que foi aquilo que eu disse inicialmente. Depois temos os namorados. Os namorados vêm introduzir pela primeira vez a dúvida, a necessidade de escolha e o livre-arbítrio que todos nós temos, certo? Certo. Ao escolher, eu estou a exercer o meu livre-arbítrio. E por isso é que é muito importante quando eu digo não ceder o poder aos outros, não é? Eu devo sempre ouvir, analisar e depois ser eu a decidir. Nunca ceder o poder aos outros. E, finalmente, no mundo das coisas materiais, nós temos o carro, que ele implica controlo, progresso, que vem a caminho, ou seja, estabelecer novamente objetivos. Daqui passamos para o mundo da intuição, ou seja, eu já iniciei qualquer coisa, eu já tenho alguma segurança, já cheguei à conclusão que dinheiro que não é tudo, que também tenho que intuir, tenho que me ligar ao divino, tenho que fazer mais. Então aparece-me a justiça, como um momento da colheita, isto já no mundo da intuição, exatamente, de colheita, de equilíbrio e de julgamento imparcial. Tenho o ermita, que é novamente a necessidade de parar, que é o recolhimento, que é a busca de um caminho e que é muita conclusão também de uma etapa. Portanto, eu desenvolvi tudo isto desde o mago e agora provavelmente preciso de algum tempo para reflexão. Exatamente, para ver, para me conduzir, para ver por onde eu vou novamente. A seguir vem a carta número 10, que é a roda, que é essa viragem, portanto, é passar para algo diferente, é um outro ciclo de vida, ela implica ação, também, implica às vezes muita instabilidade, porque as mudanças ninguém gosta delas e, portanto, implicam instabilidade. Posteriormente temos a carta 11, que é a força, e ela fala muito do domínio dos impulsos. Aquelas alturas em que nós puxa para um lado, puxa para o outro, como eu costumo dizer, em que é difícil refrear as emoções, em que é difícil refrear a ansiedade, ou que então estamos numa posição demasiado defensiva ou demasiado parados. Portanto, trabalhar a criatividade, mas ao mesmo tempo também trabalhar os extremos que existem dentro de todos nós. A seguir vem a carta 12, que é o enforcado. O enforcado é muito relacionado ao karma, porque ele implica realmente uma altura da vida em que nós não podemos fazer grande coisa a não ser observar. E viver o karma, não é? E vivenciar, aceitar. Aceitar, exatamente, é isso aceitar, mesmo. Vivenciar o karma, aceitá-lo. Compreendê-lo implica aceitar, não é? É uma impossibilidade temporária, é nós aprendermos. É um bocado aquilo que as pessoas muitas vezes dizem que nós só aprendemos pelo sofrimento. Eu acredito que cada vez mais nós começamos a perceber que não é pelo sofrimento que nós temos que aprender, é pelo amor. Mas ainda não chegamos lá. Ainda nos falta caminhar. Ainda nos falta alguma coisa até lá chegar. Posteriormente temos a morte. Repare, se eu estive numa situação de impossibilidade de ação ou de sofrimento, que isso provoca sofrimento, a seguir eu vou querer mudar muita coisa. Ângela, desculpe só interromper, diga. Porque está-me a falar na carta da morte e há um grande mito à volta da carta da morte, não é? Sim. Aparece a carta da morte, portanto Sim. eu tenho os dias contados. Sim, não é verdade? Não. A carta da morte é a renovação. É uma morte simbólica. A morte física é uma passagem para um outro estado, não é? Se nós acreditarmos, não é? É uma passagem para um outro estado. Então, a morte no tarot, para mim, eu gosto
quando aparece. Principalmente quando é uma situação complicada para mim, é sinal que eu vou ter a possibilidade de mexer naquilo tudo. Vai renovar. De ceifar o que é para ceifar, ou seja, cortar o que já não faz sentido para renovar, exatamente, como a Manuela disse. Portanto, Pior é o diabo, julgo eu. Não. É mais difícil um bocadinho. E a seguir à Carta da Morte, que é a carta número 13, temos a Carta da Temperança, que ela significa o fluir, o deixar correr, o acreditar que já temos algum crédito perante Deus, perante as forças superiores, que já semeamos. Então não vale a pena estarmos a correr, porque vamos colher, de certeza. É melhor termos calma, não é? Isto para analisarmos as cartas assim de uma maneira... Mais ampla. E simples, porque depois, como eu disse, vamos nos focar em cada uma delas. Então, acabamos na carta 14, acabamos a divisão que tem a ver com o mundo da intuição, portanto, que vai da carta 8 até à carta 14. Temos que caminhar, não é? Porque temos ainda mais um mundo, que é o mundo das mutações. Ou seja, no Mago, que era a primeira do mundo do material, eu iniciei um determinado percurso, eu iniciei um determinado projeto, pode ser um emprego, pode ser um casamento, pode ser um curso, enfim. Eu iniciei qualquer coisa, não é? E eu vim por ali fora a tentar sustentar aquilo. Chegou uma parte, que foi este mundo intermédio, que é o mundo da intuição, em que eu já estou a observar, em que eu tirei tempo para observar para onde caminho, para em que direção caminho. E então as últimas já são mesmo o mundo das mutações, é mesmo o mundo das mudanças, são mesmo as cartas que nos possibilitam fazer as mudanças ou que nos dão a informação mais exata para implementarmos a mudança, não é? Para concretizarmos a mudança. Temos realmente a carta 15, que é o diabo, que a Manuela falou há pouco. O diabo é a tentação, não é? E como? Volta e meia somos tentados e às vezes exercemos mal o nosso livre-arbítrio, ou seja, não escolhemos o melhor. Vamos pôr o diabo para já assim, está bem? Não vamos falar mais dele, que depois falaremos mais dele adiante. Mas basicamente é isso. É-lhe atribuído todo o significado e mais algum pior possível, mas basicamente é isto. Nós somos testados, a vida testa-nos outra vez, de forma a exercermos outra vez o nosso livre-arbítrio, que já atrás falamos quando falamos nos namorados, na carta 6, e agora temos outra vez na carta 15, digamos com uma intensidade maior. Pronto. Por isso é que ele tem toda essa conotação. Se exercermos mal o nosso livre-arbítrio, mal no sentido de não ser a melhor escolha para nós, a seguir provavelmente vai-nos acontecer algo que é simbolizado pela torre. As consequências, não é? Exatamente, são as consequências. A torre é uma carta que é muito temida. Porquê? Porque a torre tem muito a ver com rupturas. Não é tem muito a ver, são rupturas. Só que são rupturas normalmente inesperadas. Se a pessoa analisar as escolhas que fez para trás, elas não são tão inesperadas quanto isso. O problema é que nós, na maior parte das vezes, não analisamos essas escolhas, então acabam por ser rupturas inesperadas. Podem ser rupturas de amizades, de negócios, pronto, enfim, de uma maneira geral. E claro, e quem cai tem que se levantar, vamos ter a estrela, não é? Aparece-nos a estrela, que é a carta 17, que nos vai dar outra vez a possibilidade de termos fé, de acreditarmos, de começarmos novamente a ver a luzinha ao fundo do túnel. Que ela não é mais do que a esperança realizada, ou seja, também a proteção divina. Esta carta também indica muita proteção divina. Posteriormente, temos novamente, temos a carta 18 e temos a Lua. Aí temos novamente a ilusão, ou a possibilidade eventual de nos iludirmos. Portanto, digamos que é mais um pequenino teste. Quantas vezes nós não somos testados no percurso da nossa vida? Não é? Nós somos testados todos os dias. Exato. Portanto, os arcanos, aquilo que eu costumo dizer, eles representam o caminhante ou o viajante ao longo da sua vida, não é? E por isso é que é fácil com eles nós fazermos uma leitura da alma, por exemplo, que eu refiro tantas vezes. Posteriormente, temos a carta 19, que é o Sol. O Sol implica, como o Sol indica, uma nova energia, uma nova radiação, não é? E aí temos novos começos, temos a esperança muito, muito, muito alargada, não é? Quer dizer, o êxito, a clareza, a renovação, temos um empurrãozinho divino, como eu costumo dizer. Temos o julgamento, porquê? A carta 20, porque é bom nós reciclarmos. Repare que eu comecei no 15, que é o diabo, que é novamente um teste às nossas escolhas. Então aqui convém parar outra vez, é quase como parássemos um bocadinho outra vez e dizermos assim, ora bem, o que é que eu mantenho ainda e o que é que eu descarto? É mais uma reciclagem, não é como a morte é mais...
a carta da morte implica atitudes mais drásticas. Aqui são mais suaves, mas é tipo uma reciclagenzinha. Ora bem, isto ainda pode ser aproveitado. É uma aprendizagem, não é? É o resultado de uma aprendizagem. Todas estas cartas, as finais, já começam muito, porque lá está, são as mutações, são as que nos dão as mudanças. E posteriormente temos o mundo que encerra este ciclo, que é a carta 21. A carta 22 ou 0 é o louco, mas nós não vamos falar dela hoje. Está bem? E basicamente, digamos que o tarot, a divisão do tarot em termos de mundos, cessa desta forma. Ok, Ângela. Portanto, só para recapitular, 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores. Exato. Ok, os arcanos menores são aquelas cartas que nós habitualmente jogamos à sueca. Os chamados jogos lúdicos, Exatamente. Pode ser a sueca ou outros. Exatamente. Vamos passar ao tema, Ângela, que estava programado para hoje, Exatamente. a aura. Se calhar começamos por definir o que é a aura. Sim, podemos começar por aí. Mas antes quero só... Eu tenho a mania de fazer assim um resumozinho, digamos. Antes quero só alertar para uma coisa. No programa anterior nós falamos na... Energia vital. Exato, na energia vital ou energia universal. Falámos em várias qualidades de energia, mas focámos-nos essencialmente nessa. Eu só quero fazer aqui uma retrospectivazinha, porque vai nos ajudar depois no nosso raciocínio, que é lembrarmos um bocadinho as fontes da energia vital. Nós falamos no ar, portanto, através da respiração vamos buscar a energia vital. Sim, do Sol. Do Sol, portanto, através das radiações solares. Na alimentação, portanto, através dos alimentos crus, não é? Legumes e frutas, vamos buscar também energia vital. E também o contacto com a natureza, ou então o sono, permitem-nos ir, portanto, são fontes de energia vital. Porque essa energia vital é aquela que nos vai poder reforçar ou não a nossa aura. Por isso é que eu quis fazer. Pois, porque isso é curioso, porque a aura, as pessoas têm a noção de que a aura existe tal, tenho aura, pronto, então a aura é aquilo, mas a aura altera-se conforme o estado de espírito, emocional e até quando temos alguma doença. Exato. Ela transforma-se, não é? Sim. Então vamos introduzir a definição, já que a Manuela colocou também já essa questão. Então, por aura, nós podemos entender por aura um campo energético que envolve o corpo físico. Este campo energético, ou campo magnético, ou luz, o que lhe queiram chamar, é, acima de tudo, um corpo subtil, não é nada palpável como o nosso corpo físico, é algo que é subtil porque a maior parte das pessoas não o vê. Exatamente. E é constituído por energia. Portanto, ela rodeia o corpo todo. Exatamente. Desde ela tem a forma oval, não é? Imaginemos que estamos dentro de um grande ovo e estamos no meio desse grande ovo e a distância que vai do meu corpo até às paredes do ovo é o espaço da aura. Toda à volta do meu corpo. Ela tem a forma oval, nos pés é mais estreita, na cabeça é mais larga. Um bocadinho. Estava então eu a dizer que é um campo energético que envolve o corpo físico. A sua composição é etérea, imaterial. Lá está, é o que eu disse ainda há pouco, é um corpo subtil. Que não se vê. Que a maior parte das pessoas não vê. Mas é preciso, Ângela, é preciso um treino para se poder ver a aura? Será que toda a gente consegue ver a aura se treinarmos? Eu acredito que a maior parte das pessoas sim. E depois, quando falarmos mais à frente nas diferentes faixas da aura, eu penso que se vai perceber melhor o porquê de eu dizer isso. Ela envolve tanto seres vivos como objetos, coisa que nós nos esquecemos de uma maneira geral. Repare, diga. É porque estava a pegar, as pessoas não nos veem, mas a Ângela ia pegar na caneta, porque o que fica no objeto é a nossa aura, é a impressão da nossa aura, ou não? Não. Em última análise, nós somos todos energia. Não é? Em última análise, todos nós somos partículas de energia que vibram a uma determinada velocidade. Então, uma caneta, que foi o exemplo que deu, é um objeto sólido. E a velocidade a que as partículas vibram é muito menor do que, por exemplo, a velocidade a que vibram as partículas num líquido e num gás, que é aquele onde as partículas vibram a maior velocidade. E então, esta caneta, ela é constituída por energia. Então, ela tem também a sua componente energética à volta a sua aura, portanto, à volta
do corpo físico da caneta, existe também um registro, que é o registro da energia. Eu deduzi, ou seja, eu ao pegar na caneta poderei estar a deixar uma impressão da minha própria aura lá, não é? Da minha energia lá. Por isso Impressões a questão... digitais eu sei que deixamos. Agora, essa pergunta a 100% não lhe quero responder porque posso dizer um grande disparate, então não vale a pena. A única coisa que eu queria que ficasse bem definido é que a aura existe também à volta, não só à volta dos seres vivos, porque as plantas e os animais também têm, claro, mas também à volta dos seres, portanto, não vivos, inanimados, não é? Inanimados. Porquê? Porque todos nós, em última análise, somos energia. Está bem? Mas eu penso que ao longo da nossa conversa nós vamos conseguir perceber isto um pouquinho melhor. Sim. Há inclusivamente uma máquina que trabalha em função da detecção da aura, não é? Exato. Que é a Photokillian, não é? Exatamente, que era aí que eu queria chegar. Porque nesta pequena definição que eu trouxe, tudo o que existe possui uma aura, pois a constituição é a mesma, há átomos que vibram e emitem energia, que foi aquilo que eu acabei de dizer. E de acordo com aquilo que a Manuela introduziu agora, houve realmente um senhor, o Sr. Kirlian, que era um cientista russo, que conseguiu desenvolver uma máquina capaz de fotografar a aura. Não é? E a partir daí tivemos muito mais evidências. Por exemplo, se eu demolir um prédio, aquele registro energético, mesmo depois, imagina as Torres Gêmeas, imagina um prédio qualquer que a gente... Eu lembrei-me agora das Torres Gêmeas porque é um símbolo muito grande para as pessoas. Continua ali um registro energético, portanto, com o contorno dos edifícios. Ainda existe? Não sei se não estou a dizer que exista neste momento, o que eu estou a dizer, não lhe sei dizer quanto tempo ele perdura. O que eu estou a dizer é que a seguir à demolição ou à demolição de uma árvore, aquele registro energético perdura, pelo menos durante algum tempo, eu sei que ele perdura. Não lhe posso assegurar quanto. Claro, não é? claro. Pronto. Mas porquê? Porque existiu ali algo que vibrou a uma determinada energia e isso é, digamos, o suficiente. Tá? Em relação à Photokillian, nós podemos também referir aqui outra coisa, que é o livro de Reiki do mestre Upanishad Kessler, que é um senhor alemão. Provavelmente outros livros têm isto, mas eu conheço este, por isso é que estou a referir este. Ele tem, nomeadamente, a fotografia de um dedo, a Photokillian, portanto não estou a falar de uma fotografia normal, portanto Sim. A fotografia da aura, que é para que fique bem explícito, a fotografia da aura de um dedo antes de uma aplicação de Reiki e depois de uma aplicação de Reiki, não é? Em que a quantidade de energia que existe antes da aplicação à volta do dedo e a que está depois, é completamente diferente. Portanto, este trabalho deste senhor foi bom, de certa forma, também para... O homem precisa muito destas comprovações, não é? Quer dizer, destas comprovações científicas. Então, foi bom, de certa forma, para nós podermos comprovar a existência da aura, visto que nem toda a gente... Acredita, nem toda a gente a vê. Pronto, pois, por isso é que eu estava, é que eu ia colocar a questão à Ângela, mas através da Photokillian, quer dizer, não há dúvidas, não é? Mas está comprovado cientificamente que esse campo energético à volta do nosso corpo existe. Exatamente, que ele existe e que ele muda. Por exemplo, nós podemos falar de espessura, e ao falarmos de espessura da aura, e a Manuela introduziu isso um bocadinho também quando fez a introdução do programa, a espessura da aura vai mudando, não é? A camada, aquela grossura, ela vai mudando. Porquê? Ela tem muito a ver com a energia vital que nós estamos a receber ou não, ela tem muito a ver com os pensamentos, ela tem muito a ver com o facto de nós estarmos doentes ou não estarmos doentes. Portanto, todas estas condicionantes, todas estas variantes vão diminuindo ou aumentando a espessura da aura. Vou introduzir já aqui um conceito que ainda falou por alto no início, que são as diferentes faixas que a aura tem. Certo, não é? Certo? Pronto, vamos falar assim. Eu vou dar o exemplo de uma cebola. Ao bocado dei o do ovo, este é similar para se conseguir perceber as faixas. Imaginem que cortam uma cebola a meio e vão olhar para ela. Imaginem que nós estamos no centro da cebola. A cebola tem todas aquelas camadas. Então, digamos que a nossa aura, não é?
é constituída por aquelas diferentes camadas de energia. Vamos falar aqui em 6 dessas camadas de energia, está bem? E porque também a essas camadas estão associados centros de energia, que também às quais também estão associadas cores, porque... Mas, Ângela, a aura apenas tem uma cor ou a aura é constituída pelas 7 cores? A aura vai mudando de cor conforme os estados de espírito, conforme o estado físico, ou seja, estarmos doentes, exatamente, saúde, estarmos doentes ou não estarmos doentes, conforme, por exemplo, há quem diga que a aura das pessoas iluminadas, daquelas pessoas que têm um canal energético mais aberto ao divino, que é muito maior do que a aura do comum dos mortais. Mais larga, não é? Exato. Há quem diga, por exemplo, que a aura do Buda tinha 5 km, não sei se tinha nem se não tinha, mas isto são coisas... É uma curiosidade. Exato, são coisas que a gente lê, mas que se acredita que quanto maior for o estado evolutivo, ou seja... Da alma. Sim, da alma. Portanto, quanto maior a compreensão espiritual daquela alma, à partida maior será a sua aura. Eu acho que isto tem alguma razão de ser aparente, no sentido de, se virmos as coisas de uma maneira muito simplista, uma pessoa dessas normalmente é uma pessoa que tem cuidado com a alimentação, faz meditação, quer dizer, ela trabalha-se muito energeticamente, então ao trabalhar-se energeticamente está a trabalhar... Evolui a aura, claro. Está a trabalhar todas estas camadas. E será que essas cores dessas auras estão ligadas a um significado muito concreto? Há pessoas que lhe dão essa significação, mas como eu sinceramente vejo bastantes diferenças na significação, na relação entre cor e significado, hoje não... Penso que não é necessário falar aqui nisso, porque quando estamos a falar de uma coisa concreta e palpável, é fácil nós chegarmos a um consenso. Neste caso, nós estamos a falar de algo que eu comecei por dizer que é um corpo subtil, que envolve o nosso corpo físico. Então, existem várias teorias, existem vários conceitos e penso que não será o mais importante deixarmos aqui. Agora, o que eu queria falar são nestas 6 camadas, portanto, digamos que aquilo que este invólucro de luz, este invólucro de energia que existe à volta do nosso corpo, tem uma camada que é o chamado corpo etérico, tem outra camada que é denominada por corpo astral, outra que é denominada por corpo mental, uma outra corpo mental superior, depois temos ainda o corpo causal e o corpo incorpóreo. E isto aqui eu queria falar um bocadinho porque acho que pode dar algumas informações às pessoas de forma a que elas possam perceber o quanto é importante nós trabalharmos ou vivermos ou agirmos no sentido de termos cuidado, percebermos a existência da aura e termos cuidado também em reforçá-la. Eu vou começar pelo corpo etérico, que é o primeiro, aquele que vem a seguir ao nosso corpo físico. O corpo etérico digamos que é um registro ao nível da energia de todas as partes do nosso corpo físico. É como se eu quisesse fazer um registro em papel de qualquer coisa. Neste caso, logo a seguir ao meu corpo físico, e mais ou menos numa espessura de 5 centímetros, segundo está a aura. Está a primeira camada da aura. E esta primeira camada da aura é denominada de corpo etérico. Mais ou menos assim, não é? Uns 5 centímetros. É o que dizem. Eu não sei, não é? Mas é o que dizem. E essa camadazinha, digamos, ela não é mais do que o registro de todos os órgãos que eu possuo, de todas as partes do meu corpo. Por isso é que quando alguém é amputado de um membro, imagine de um braço ou uma perna, ou o que quer que seja, ele fica com a sensação ou de comichão ou de dor ali naquela zona. Porquê? Porque esse registro foi feito ao nível energético também. E esse nível energético ainda se mantém. O que foi amputado foi a parte física do corpo, mas o registro ao nível energético mantém-se. E essa primeira camada, ela também é responsável por nós, portanto, por fazer, ela possibilita a absorção da energia vital. Quando nós falamos do reiki... E não só mesmo a partir do sol, dos alimentos, exato, que nós falamos no programa anterior. Certo? Certo. Portanto, é muito importante que nós tenhamos consciência que
a importância da aura não é só porque é qualquer coisa que está à volta de nós. Não, é qualquer coisa em termos energéticos que está à volta de nós. Tem uma função. Mas, exato. Neste caso, esta primeira camada interage com os ambientes por onde eu ando, interage com aquilo que eu como. Porquê? Porque vai lá buscar energia vital. Portanto, uma das funções, ou uma função, neste caso é essa. A seguir, a segunda camada, portanto, corpo físico, corpo etérico. A seguir temos o corpo astral. Este corpo astral é aquele que normalmente anda mais desequilibrado no nosso portanto, é a camada que habitualmente anda mais desequilibrada no nosso corpo. Porquê? Porque sempre que uma pessoa tem grandes flutuações de humor, sempre que uma pessoa anda em grande stress, sempre que a pessoa passa da alegria, há pessoas, por exemplo, que passam muito facilmente da alegria, do êxtase a uma depressão profunda. Quer dizer, sempre que nós nos sujeitamos e não controlamos estas diferenças grandes de humor, elas vão se refletir nesta camada energética. Que é a segunda camada da aura, portanto. Que é logo a seguir. Portanto, corpo físico, corpo etérico e depois corpo astral. Exato, a camada a seguir. Então, é extremamente importante eu cuidar muito a forma como eu vou gerindo as minhas emoções no dia a dia. Não é? Os stresses, as angústias, as expressões demasiadas de alegria, os desejos exacerbados. A seguir a esta camada, temos uma outra camada que é chamada de corpo mental. E aí estão registados os nossos pensamentos. Porque nós, quando formulamos um pensamento, formulamos também um campo de energia. Um campo de energia. Tá? E é nesta camada, no chamado corpo mental, que fica registado esse campo de energia. Se eu tiver bons pensamentos... A cor vai ser boa, amarela, talvez. Digamos que esta faixa está bem reforçada em termos de espessura, não é? E claro que as cores, não é? São fundamentais, porque quem faz as leituras da aura, não é? Quem trabalha já a um nível mais perceptivo em termos de cor... Pois, baseia-se na cor também. Baseia-se na cor. Porquê? Porque diz-se que as cores mais escuras, de uma maneira geral, estão mais ao nível do corpo físico, mais junto do corpo físico, e as outras vão passando para cores mais claras. Mas o que acontece é que estas camadas energéticas não são estanques, elas vão interagindo, elas interpenetram-se, elas vão se misturando umas com as outras. Então vão misturando as suas cores. E ao misturarem as suas cores, costuma-se dizer que a aura é um arco-íris em constante mutação. Não é? Eu estou muito alegre, estou a emitir uma radiação diferente. Exato, eu estou triste, passado um bocado com qualquer coisa, um susto, ou já estou... Quer dizer, estamos constantemente a mudar estas cores. Por isso é que é importante que nós tenhamos, sempre que possível, em consideração que devemos não só absorver bastante energia vital pelos motivos que já vimos anteriormente e que estamos a ver agora, que eles são importantes, porque esta camada, o corpo etérico, possibilita essa absorção, como ao mesmo tempo para tentarmos equilibrar, digamos, a nossa energia, a aura, portanto, a espessura da nossa aura, não é? A energia, a qualidade e a espessura e, portanto, a quantidade de energia que está na nossa aura. A seguir ao corpo mental, temos o corpo mental superior e aí nós vamos buscar um bocadinho aquilo que falamos anteriormente. É nesta camada que reside a intuição, a capacidade de comunicação com os mestres. Lembra-se que no início, quando falamos do tarot, estávamos a falar, a Manuela perguntou se podíamos fazer a interpretação ao nível da intuição. Intuitivo, não é? Quem consegue aceder mesmo de uma forma, digamos, não digo inconsciente, mas mesmo que não tenha muita consciência, é esta camada de energia que existe à volta do seu corpo, neste caso na aura, consegue mais facilmente aceder à sua intuição. Portanto, da mesma maneira que o corpo etérico, ele nos possibilita a absorção, aquela energia está ali para nos possibilitar a absorção da energia vital, este corpo mental superior, esta energia está ali para nos possibilitar também aceder à tal informação maior. Porque há pessoas mais intuitivas que outras. Sim, isso trabalha-se, não é? Isso trabalha-se. E nós também, se considerarmos vidas passadas, ou seja, se considerarmos que vivemos várias vidas, haverá pessoas que já trabalharam mais ou menos de acordo também com as vidas anteriores que tiveram, não é? Portanto, temos que ter isso em atenção. A seguir ao corpo mental superior, temos um corpo causal, e aqui neste corpo causal estão registadas as vidas passadas, por exemplo,
os dons, ou seja, as habilidades, as conquistas que a pessoa já trouxe, os karmas, ou seja, os obstáculos, os aprendizados, e ao mesmo tempo também a missão, o que é que a pessoa... Porque a missão é composta de quê? É composta daquilo que nós trazemos como dons, mas também é composta com o que trazemos como obstáculos, não é? Claro, para evoluir numa aprendizagem. Para evoluirmos exatamente numa aprendizagem. Isto acreditando também em vidas passadas. Claro. E temos finalmente o chamado corpo incorpóreo, que corresponde à nossa essência e à nossa parte espiritual. Portanto, digamos que a aura é constituída por estas 6... Ou eu falei aqui destas 6 camadas, porque acho que são aquelas que são mais... É bom que nós tenhamos esta consciência, que aquela energiazinha que vive à nossa volta, que está à nossa volta, ela pode aumentar ou diminuir conforme aquilo que nós fazemos no dia-a-dia, ou seja, se apanhamos sol, se respiramos, se comemos alimentos crus, enfim... Se vamos buscar energia vital, mas ela tem uma função também muito maior. Não é só apenas esta função de proteção, porque quanto mais espessa for a aura, mais ela nos protege, mesmo até de irmos contra um obstáculo qualquer físico. Angela, está a fazer este raciocínio muito bem, e eu estou a fazer uma introspeção, que é muitas vezes nós encontrarmos uma pessoa e identificarmos-nos com ela quase energeticamente. Sim. Não é? E encontrarmos muitas outras, e até há uma expressão que eu acho curiosa, que é o meu santo não cruza com o dela. Não é? Portanto, estamos a falar num patamar de energia. Sim. Não é? Ao estarmos próximos de uma pessoa, digamos que há uma sobreposição de auras, não claro. É? Então há uma sobreposição de energia. E digamos que se passarmos isto para a física, temos que falar em sinais, não é? De positivos e negativos, mas ao mesmo tempo estamos a falar em atração ou repulsa. Ou repulsa, não é? Nem mais. Pronto, é mais por aí. Ângela, e porque temos um minuto. Isto é uma desgraça. Temos um minuto. Se calhar avançávamos só um bocadinho com o tema da próxima semana. Sim, que vai ser, semana não, da próxima rúbrica. Exatamente. Que vai ser sobre os chakras e os centros de energia, não é? Sim. Faz todo sentido. Eu comecei por falar em energia vital, que é aquela energia que é necessária à nossa sobrevivência. Agora falei de aura, que é o campo energético que nos envolve e que ele está dependente também da energia vital. E falei ao mesmo tempo que nestes campos, portanto, nestas faixas da aura, existem centros de energia. Faz todo sentido que falemos agora a seguir nos chakras. Que são precisamente 7 também. Os principais, existem mais, mas vamos falar nos principais. São 7. Sim. Muito bem. Ângela, muito obrigada. Obrigada por mais uma rúbrica. Muito obrigada eu. Mais uma vez, o passatempo do Olhar no Feminino chega-nos pelo apoio das lojas Parfois, pelas edições Europa América e pela Porto Editora. As crónicas dos Elfos 2 e Este Lago Não Existe são os exemplares que vamos ter esta semana em jogo. As crónicas de Elfos 2 são através do apoio das publicações Europa América e Este Lago Não Existe, da responsabilidade da Porto Editora. Para concorrer a este passatempo, vamos pedir-vos que nos respondam à pergunta: quantas cores compõem a nossa aura? Por outra, se calhar substituímos quantas cores pelas quantas camadas, não é, Ângela? Ou em quantas camadas nós hoje falamos aqui. É verdade. Quantas camadas, então, foram aqui divulgadas e que compõem a aura? Deverão encaminhar as vossas respostas para o e-mail olharnofeminino@iol.pt e as 4 primeiras respostas corretas serão brindadas com os prémios desta semana. Recordo que temos 3 exemplares de literatura e alguns acessórios de moda das lojas Parfois. Podem ouvir-nos todos os sábados pelas 10 da manhã em 97.5 a partir da Rádio Universitária do Minho ou através da nossa emissão online www.rum.pt. Através desta edição online, quase que nos ouvem em todo e qualquer lado do planeta. A grande facilidade das tecnologias. Poderão encontrar posteriormente este programa disponível no nosso blog em www.olharnofeminino.zip.net. Para além de boas energias que desejamos, espero que tenham um ótimo fim de semana.